E eu gostaria de convidar todos a abrir as suas Bíblias nesse momento, em Tiago, no capítulo 1, é a carta de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, e que deixou então essa carta tão bela, que nos traz preceitos tão preciosos da palavra do Senhor. E particularmente, a partir do versículo 21, no 19, ele tinha dado um conselho que a gente escuta muito, mas que a gente coloca muito pouco em prática, né, que ele diz para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu costumo brincar que esse texto, normalmente a gente faz o contrário. A gente é sempre muito pronto para falar, muito pronto para se irar, e é muito difícil a gente poder ouvir uns aos outros. E aí o texto, então, ele vai falar, a partir do versículo 21, que é o que nós vamos, de fato, refletir nessa noite, ele fala que, portanto, falando que a ira do homem não produz a justiça, e é nesse contexto que ele fala, então, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É interessante como ele vai colocar esse texto, começar esse texto do versículo 21, dizendo para a gente, primeiramente, antes da gente pensar sobre se colocar como abrindo mão de outra coisa, de não ser apenas ouvinte da palavra, mas principalmente praticante, antes dele colocar isso, ele vai sugerir então que primeiro a gente deva se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. É interessante que às vezes a gente acha que a gente pode ficar buscando a palavra de Deus com o coração cheio de maldade, buscando o Senhor com o coração cheio de maldade, buscando crescer no conhecimento de Deus com o coração cheio de maldade e cheio de impureza. E é interessante como esse texto, como diversos outros, ele nos convida sempre a buscar o Senhor com um coração puro, com um coração quebrantado, buscando o direcionamento do Senhor não apenas para que Ele me dê uma diretriz daquilo que eu quero ouvir, mas primeiramente abandonando as práticas que desagradam a Deus e buscando de fato ter uma vida agradável a Ele, de fato para poder promover o nosso crescimento. E aí ele vai falar então que antes de buscar isso, que a gente precisa primeiro se libertar, se despojar, se despir de toda a impureza e acúmulo de maldade. Então, em muitos momentos na palavra de Deus, ela sempre nos traz esse preceito, para a gente se livrar daquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque na medida em que a gente vai abandonando as práticas que desagradam ao Senhor, que vai buscando mais intimidade com Deus, é o momento em que a gente vai mais facilmente entendendo o direcionamento do Senhor através da sua santa palavra. Então, uma coisa é muito relacionada para a outra. Tanto me ajuda na minha busca da vida de santidade, o conhecimento e o estudo da palavra de Deus, como eu vou ter uma compreensão melhor da palavra de Deus à medida em que eu vou buscando, então, a minha vida de santidade. Mas ele vai dizer, então, para a gente acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Então ele fala para a gente acolher com mansidão a palavra que nos é implantada, porque tantas vezes a gente tem um coração muito duro para receber a palavra de Deus. A gente quer se colocar, por exemplo, é muito comum uma pessoa estar pregando um determinado assunto, e quando a pessoa está pregando sobre uma coisa que a gente quer ouvir, a gente fica ali com o coração super atento. Olha que maravilha, Então, consolar uns aos outros, Então, quando a gente está olhando assim, está passando por um tempo difícil, aí a palavra de Deus falando lá, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou então aqueles textos assim, no momento de dificuldade, trazendo palavra de refrigério. Ou quando de repente você está lá com seu marido, com a sua esposa dentro de casa, e o cidadão não está fazendo a coisa como devia, e aí o pastor vai pegar um texto da palavra de Deus, dizendo que o marido tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aí você vai, chega a dar vontade de dar um cutucão assim, está vendo? Aí nessas horas a palavra de Deus é ótima, Mas quando a palavra vai apontar e nos apontar sobre a questão das coisas que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos nos moldar e deixar de ser trabalhado então pela palavra do Senhor, normalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. É por isso, por exemplo, que quando uma pessoa está vivendo uma vida de promiscuidade, ela normalmente foge da igreja. Ela não quer ouvir a palavra, ela fica inventando subterfúgio, ela pode até de repente estar até, aqui não, porque aqui poucas pessoas, se alguém não tivesse prestando atenção no que eu estou falando, eu ia perceber. Mas, por exemplo, está ali no domingo de noite com várias pessoas aqui, e de repente fica ali,
brincando no celular, se distraindo com alguma coisa, porque não quer ouvir a palavra. E aí, nesse contexto, ele vai dizer que a gente precisa acolher com mansidão a palavra que nos é implantada. Acolher com coração manso. Acolher deixando de fato que a palavra de Deus em nossos corações possa produzir o fruto necessário, aquilo que de fato o Senhor quer de cada um de nós. Lembrando, e aí ele diz isso, que essa palavra que em nós é implantada, que a gente deve acolher com mansidão, é poderosa para salvar a vossa alma. Poderosa para salvar a vossa alma. E aí, então, a gente tem que lembrar, e aí a palavra de Deus é riquíssima, e a gente sabe que a palavra de Deus é penetrante, que a palavra de Deus vai lá no íntimo dos nossos corações, que a palavra de Deus ela é viva, que a palavra de Deus é eficaz, que a palavra de Deus através da manifestação do evangelho pregado através da palavra do Senhor, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vai dizer, olha, essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Não é que literalmente a Bíblia que salva, mas é simplesmente o conhecimento de Cristo através da Bíblia, através do Santo Espírito do Senhor, que fala aos nossos corações através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então a gente precisa de fato receber essa palavra, lembrando que essa palavra que é poderosa para nos salvar a alma, ela também nos desafia a uma vida íntegra, a uma vida reta, a uma vida agradável ao nosso Senhor. E é por isso, nesse contexto aí que ele vai dizer, que foi inclusive o título da reflexão de hoje, para a gente se tornar praticante da palavra e não somente ouvintes. E ele até acrescenta aqui, enganando-vos a vós mesmos. Porque às vezes a pessoa tem a impressão de que, olha, se eu for só um ouvinte da palavra, ninguém vai perceber. E eu posso enganar todo mundo, pousar aqui de bom crente, né? Pousar de, olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito culta da palavra, e eu conheço muito da palavra, e a pessoa que chegar para mim para falar, eu tenho lá um bom conselho na palavra, porque eu conheço a palavra. E aí ele diz que quando a gente é ouvinte da palavra, e que a gente não é praticante, a gente não está enganando nem os outros, a gente está enganando a nós mesmos. E aí ele vai dizer, então, olha, nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. É importante demais ouvir a palavra de Deus, é importante demais estudar a palavra de Deus, mas é fundamental que essa palavra possa produzir vida em nós, possa gerar de fato uma mudança de atitude. E é por isso que ele desafia, então, aqui a gente poder acolher a palavra com mansidão, porque nem sempre ela vai apontar para o caminho que a gente gostaria. Nem sempre ela vai ser agradável aos nossos ouvidos, porque vai nos desafiar a renunciar a nós mesmos e, de fato, viver para a glória do Senhor. E aí ele vai dizer, no versículo 25, que aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então perceba que ele vai dizer o seguinte, aquele que considera atentamente para essa lei perfeita, a palavra de Deus é perfeita. E aí nós somos desafiados primeiro a olhar atentamente para a palavra, a observar atentamente a palavra de Deus. Não deixem de fazer isso nunca na caminhada cristã de vocês. E depois ele desafia, além de ser um atento à palavra de Deus, considerando atentamente a palavra de Deus, essa lei de liberdade, e perseverando nela, não sendo ouvinte negligente. Preste atenção que o ouvinte negligente ele vai gerar o quê? O não negligente, operoso, praticante. Então ele compara a oposição de ouvinte negligente é operoso, praticante, porque o atento ouvir, o ouvir atencioso, o acolhendo com mansidão a palavra de Deus, vai gerar em nós não apenas o ser um bom ouvinte, mas um operoso praticante da palavra do Senhor. E aí ele traz uma palavra de bênção, né, sem querer parafrasear nenhum dos nossos irmãos pentecostais, mas uma palavra de bênção, de verdade, né, que dizendo que a gente sendo então um operoso praticante, a gente vai ser bem-aventurado naquilo que realizar. Então não é promessa de prosperidade física, prosperidade financeira ou coisa de qualquer sorte, mas de fato, se a gente busca viver uma vida na palavra de Deus, se a gente não é simplesmente ouvinte, mas operoso praticante, certamente nós vamos ter uma vida feliz e abençoada pelo Senhor. Não porque Ele vai nos suprir nas nossas necessidades, naquilo que a gente quer materialmente falando,
mas porque nós vamos viver de fato com Cristo, em comunhão com o Senhor, todos os dias da nossa vida, porque Ele nunca nos desampara. E não tem alegria maior do que poder de fato viver para a sua honra, para a sua glória, viver com Ele. Que nosso bondoso Deus então nos abençoe, que a gente possa ser não apenas ouvinte, mas operoso, praticante da palavra de Deus. Que esse livro tão precioso, revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, possa ser não apenas o nosso livro de cabeceira, mas o guia para a nossa caminhada de vida.